Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente fala sobre o risco do uso de anabolizantes para a saúde do seu coração. A gente também discute aqui sobre a relevância de aumentar o número de doadores de sangue no nosso estado, principalmente nesse mês de junho, em que duas campanhas importantíssimas acontecem nesse sentido. Nas reportagens você confere como os gastos invisíveis podem impactar o orçamento de quem já está com dificuldade financeira, e a gente fala também de uma ONG que presta atendimento a crianças autistas aqui na Grande Cuiabá. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo conferir o Papo com Ela que a gente preparou com muito carinho para você. Corpos perfeitos, resultados rápidos e a pressão estética das redes sociais têm levado cada vez mais pessoas ao uso de anabolizantes. Mas o que muitos desconhecem é que essas substâncias podem provocar danos graves ao coração, inclusive em jovens saudáveis. Corpos perfeitos, resultados rápidos e a pressão estética das redes sociais têm levado cada vez mais pessoas ao uso de anabolizantes. Mas o que muitos desconhecem é que essas substâncias podem provocar danos graves ao coração, inclusive em jovens saudáveis. A morte recente do influenciador e fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos, trouxe para a pauta essa temática. Para entender melhor esse cenário e os alertas da cardiologia, o Papo com Ela recebe hoje o médico cardiologista Dr. Max Wagner de Lima. Dr. Max, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente discutir um pouco mais esse contexto que está tão normalizado na nossa sociedade, que busca aí uma performance corporal, estética e que tem adicionado no seu dia a dia o uso de anabolizantes, né? Queria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente como a utilização desse tipo de substância pode trazer riscos à saúde cardiológica. Primeiro, obrigado pelo convite. Discutir cardiologia é sempre muito prazeroso, principalmente com a sua audiência extremamente qualificada. Então, o uso dos ergogênicos, eu vou ampliar. Anabolizante é parte dos ergogênicos. Os ergogênicos são estratégias medicamentosas ou não, onde eu busco melhora da minha performance. Os anabolizantes são parte dessa estratégia. É sabido já há muito tempo dos riscos para o coração do uso de ergogênicos. Mas de uma forma geral, o que um anabolizante pode causar? Que a população vive no dia a dia? Aumentar a pressão. Ele deixa o sangue mais viscoso, ou seja, aumenta o risco de trombose. Ele altera muito o perfil de colesterol. O bom cai demais e o ruim sobe muito. Aí isso causa entupimento. Isso aumenta o risco de infarto. E ele pode levar o coração grosso, engrossar mesmo, ficar musculoso. Ou o coração ficar dilatado. Tem as duas fases. Não necessariamente primeiro fica grosso e depois dilata, mas ele pode só dilatar o coração, levar a uma insuficiência cardíaca. E sim, não ficou assim, uma luz em cima do assunto, porque morreu um jovem, né, 22 anos, dramático, uma família perdeu um jovem de 22 anos, mas a gente pode dizer que virou febre mesmo. O uso de forma indiscriminada. Claro que em menores doses, mas Max, menores doses é menor risco? A gente não sabe se existe dose segura. Então, era aí que eu ia entrar. Então a gente sempre vai falar para o paciente, não existe dose segura, é roleta russa. Então, era isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Existe alguma forma segura de utilização se eu tiver acompanhamento médico? Ou existem situações em que esses ergogênicos são recomendados em algum tratamento médico, por exemplo? Tá, vamos pela primeira parte da pergunta, que é excelente. Existe forma segura? Não. Não existe dose segura. O acompanhamento médico, se eu faço, mas faço com acompanhamento médico, muda. O que muda é que você vai ter exames mais precoces. Ter exames mais precoces não significa você não ter lesão causada, ou seja, os efeitos adversos. O efeito que se busca é performance estética ou esportiva, mas os colaterais, seja de queda de cabelo, acne, espinha ou hipertrofia muscular,
que é o que é buscado mais, que é a parte estética, emagrecimento, barriga tanquinho. O que o médico vai ver com mais precocidade isso. E pode levar lesão no fígado, no rim, pode perder o fígado, pode perder o rim por isso. O acompanhamento médico que muda é só isso. É você... doutor, então é seguro fazer com o médico. É seguro acelerar uma Ferrari a 200 por hora e eu estar usando o cinto? Então o cinto fala que é seguro? É mais ou menos por aí, sabe? E sim, existem indicações. Eles não nasceram para o esporte. Tem gente que, por exemplo, vai lá e tem um tumor no cérebro e tira onde se produz o hormônio. Um homem vai ficar sem testosterona? Não vai. Você dá testosterona. Então a gente chama isso de hipogonadismo, ou primário ou secundário. De alguma forma eu não estou produzindo testosterona. Eu preciso dar testosterona para essa pessoa. O GH, que é um hormônio também usado por atletas. Tem pessoas que têm déficit de crescimento, ou também tiveram um tumor, tiveram que tirar a hipófise, vão ter que tomar o GH. Então, para essas pessoas, elas não produzem. Por qualquer motivo. Então, seria assim, seguro a terapêutica, elas não produzem, então elas não têm nada exógeno, assim, endógeno, seja produzido pelo corpo, mais exógeno fazendo superdose. Mas mesmo assim, é um acompanhamento extremamente rigoroso. E mostrou-se homens que têm testosterona muito baixa por doença, eles também infartavam mais. Então chama-se isso de terapia de reposição de testosterona, TRT, que existem as indicações precisas e um acompanhamento certo, o que não tem nada a ver com estética. Sim, aí já é uma questão de saúde. O homem ser homem, assim, ele, né, ter libido e tal. Então é questão de saúde, não performance. O senhor trouxe um assunto que eu acho que é importante a gente aprofundar, né? O senhor falou sobre o chip que é utilizado. Pode falar um pouquinho mais disso? Ele é mais utilizado por mulheres? É na busca desse corpo torneado, dessa barriga trincada, que se usa esse chip? O chip, ele virou moda mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, moda assim, né? Todo mundo, eu uso chip da beleza, que nada mais é do que alguns colegas, de forma inapropriada, pega-se uma cápsula absorvível e ali coloca um monte de substância. Desde hormônios como testosterona, gestrinona, a metformina, que é para diabetes, faz uma composição de drogas, coloca no subcutâneo, geralmente do glúteo. Aquilo é de uma certa forma de liberação lenta e que se busca performance, melhora contorno, diminui celulite, estria, ou seja, é estético. Ali é puramente estético, porque nem performance aumenta tanto. E foi proibido, né? Gostaria de lembrar que foi proibido pela Anvisa, o Conselho Federal de Medicina já vinha batendo nessa tecla, mas continua sendo feito. E também, assim, eu acho que ainda, aqui é um achismo, né, sem ciência, é até pior, porque ali você não tem controle nenhum sobre a absorção. Por exemplo, se eu coloco no bumbum de uma mulher, e essa mulher trabalha mais sentada do que a outra, provavelmente a absorção vai ser diferente. E como é que eu controlo essa absorção? E no consultório de cardiologia a gente pergunta, o que você toma? O que você usa? Doutor, eu tô com chip. O que tem no chip? Não sei, doutor. Pior ainda. Tá no escuro de vez. Né? Tá no escuro de vez. Eu falo, por favor, você pode pedir ao seu médico que me encaminhe, porque eu preciso saber. Eu não julgo ninguém. Não cabe ao cardiologista julgar quem usa e quem não usa. Cabe a mim tratar o risco, né? Acolher aquele paciente e tratar o que é para ser tratado. Agora, no escuro, fica muito pior. Doutor, a gente está vendo, eu vou dizer aqui para o senhor o que eu tenho escutado de alguns amigos, inclusive, a gente está vivendo uma onda das canetas emagrecedoras. Perfeito. Então, tive uma oportunidade agora em Brasília e com um amigo ele falou assim, agora eu estou tomando Masteron, que eu já emagreci e eu preciso melhorar, porque eu estou todo flácido e tal, e eu já tomei não sei o quê, depois eu vou tomar não sei o quê. E eu acho que o que ele está dizendo são exatamente essas substâncias que a gente está discutindo aqui. Masteron é um anabolizante. Um tipo de anabolizante. Então, será que as pessoas elas têm dimensão do risco que elas estão correndo? Michele, eu acho que a pessoa que usa isso, ela não é
alguém ignorante que está lá no meio da selva. É alguém que tem acesso a Instagram, a Facebook, a mídias sociais. Ela sabe o risco. Agora, ela acha que não vai acontecer com ela. Isso é porque se vende uma facilidade? É porque o processo para passar, para ter um corpo legal, é um processo difícil. Eu brinco, ser saudável dói. Acordar cedo 5 horas para academia, você malha 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, olha para a barriga, ela não mudou. Quando você tem algo que faz você performar mais rápido, aquilo é extremamente atrativo. É igual um jogo de sorte no celular. Parece não ter isso, mas é extremamente atrativo. Então, por exemplo, esse exemplo é um exemplo clássico, onde a própria canetinha emagrecedora não virou uma droga, um remédio para um grupo de pacientes diabéticos, obesos ou diabetes com gordura, para as indicações técnicas, para ser uma droga estética. E aí vem a nossa grande preocupação, onde, assim como você ouviu do seu amigo, eu ouvi um dia na sorveteria com minhas filhas. A mesa do lado, das pessoas falando assim, nem tomei, porque eu vim para casa do vovô e tem tanta comida gostosa, senão não ia ter o prazer de comer. Estético. Então, esse saiu perdeu massa muscular usando a canetinha emagrecedora e agora quer ir atrás, não fazendo musculação e comendo proteína, mas usando um artifício, que mesmo usando artifício ele vai ter que comer certo e malhar. Só que o resultado vem mais rápido. Porém, pode ser que venha acompanhado de alguma surpresa ruim. Doutor, qual é o papel das redes sociais nisso? Porque, da mesma forma que a gente tem a informação dizendo dos riscos, dizendo dos prejuízos que esse uso pode causar, a gente tem também aquelas páginas que incentivam até a utilização, justamente por essa facilidade que a gente está dizendo. Essa pergunta vale 1 bilhão. Né? Qual o papel das redes sociais? Seria educar. Mas, assim, eu não sou inocente de imaginar que a gente está nesse ponto, sabe? A gente trazer consciência para o assunto, eu acho que já é um grande ponto. Educar, eu acho que a gente ainda está longe. Mas pelo menos trazer consciência. Alguém falar, opa, será? Vou te dar um exemplo. Eu atendi 5 pacientes encaminhados de médicos que prescreveram determinados ergogênicos e ficaram com medo que os pacientes começaram a ter sintomas do coração. Os 5 tinham problemas precoces detectados por um exame bem específico. Dos 5, 2 apenas aceitaram o tratamento, 3 nunca mais voltaram. 3 pessoas que têm 3º grau completo, doutorados, mestrados. Talvez não seja a rede social que influencia essa pessoa. Talvez é um problema da psique dessa pessoa e talvez nem seja eu sozinho que vá tratá-lo. Eu e um psiquiatra por distúrbio de imagem. Mas que as redes sociais impactam os jovens, sem dúvida. Eu sou um cara que adora esporte. Eu adoro o esporte de alta performance, mas entendo que o alta performance não é saudável. Eu gosto muito do alta performance pela mentalidade de um atleta. Que nas maiores adversidades, a maioria de nós não passaria por aquilo. Mas não, meu amor, eu não saio por aí correndo ultramaratona sem preparar. Né? Eu não saio, me influencia? Não. Mas que para o jovem tem um peso muito grande, esse pessoal está entrando na academia de 16, 17 anos, às vezes sem supervisão. As drogas são acessíveis. Chega na porta da sua casa com um motoboy. Né? A gente não pode, não compra em lugar nenhum. Chega na farmácia, assim, acha a droga, chega para esse adolescente que aplica no banheiro da academia. O acesso é facilitado. É muito facilitado e é considerado tráfico. Quando se pega essas medicações vindas dos países vizinhos, né? A gente não precisa citar qual país que mais manda para cá, acho que as pessoas imaginam, é tráfico, mas passa batido. E tem gente já usando as canetinhas emagrecedoras como parte da estratégia da alta performance no bodybuilding. Então, até para isso,
a engenhosidade química dessas pessoas está funcionando, sabe? E aí preocupa mais ainda, porque é uma droga que quem viu, igual eu vi, o diabetes e a obesidade não terem tratamento, ou terem um tratamento muito ruim, a gente chegar com remédios tão bons, e isso ser pervertido para um uso estético, preocupa. E me preocupa realmente é isso. Minhas filhas, meu filho, tá na rede social e vê, mas o Gunley, o menino que faleceu, poxa, 22 anos, eu queria ter aquele shape. Eu não sei se ele, num podcast que ele deu entrevista, eu assisti ao vivo a entrevista dele. Ele falou que corria de médico, porque ele, aos 22 anos, tomou uma decisão de praticar um esporte, que era a vida dele, que ele sabia que ia tirar pelo menos 10, 15 anos de vida. Que ia reduzir a expectativa. Mas que ele queria pagar o preço. Que ele queria pagar o preço, ele morria de medo de ir no médico, o médico falar, olha, você vai ter que parar porque você já está com... alguma coisa sua já está muito ruim. Entende? Então, sim, influencia. Doutor, a gente tem visto uma recorrência maior de jovens sofrendo infartos, por exemplo. Né? Aqui a gente pode dizer que esse tipo de comportamento tem alguma influência nisso? Ou esses casos são casos de doenças pré-existentes e que essas pessoas não tinham conhecimento e que por alguma decisão que tomaram acabaram sofrendo com esse tipo de episódio? Aqui a gente divide, mais uma vez, excelente pergunta. Aqui a gente divide em dois grupos. Vamos pegar esse grupo de pessoas do fisiculturismo. Aí tem um trabalho muito grande que saiu publicado ano passado, foram 5 anos de segmento, pegou mais de 200 mil pessoas, 200.286 pessoas, e mostrou-se que quem usava o ergogênico tinha 5 vezes mais chances de morte súbita cardíaca, 9 vezes mais chances de infarto, 3 vezes mais chances de derrame. Esse é um grupo. E o grupo de jovens que realmente a gente viu, que a literatura viu, está morrendo mais gente jovem, essa gente jovem, a gente está falando agora não menos de 30. Que abaixo dos 30 anos são realmente a doença que o cara já tinha. Existem algumas doenças que o cara tem e não sabe o diagnóstico e a primeira manifestação é a morte. Mas o que aumentou foi ali por volta de 35, 45 anos, o estilo de vida está pior. A gente acha que a gente está mais fitness. A doce ilusão, a gente está mais obeso, né? A gente tem uma pandemia de obesidade, moramos na segunda capital mais obesa do país. O último censo são 22% de pessoas obesas em Cuiabá. No Brasil a gente tem entre sobrepeso e obesidade 86%. Apesar do tabagismo ter regredido, a gente tem a ascensão do vape. Hoje ainda se fuma em torno de 12 a 13% da população fuma. 1 a cada 10 faz atividade física de forma regular, certa. Não assim, eu faço uma caminhadinha no parque. Então esse cara, ele já tem algum tempo um colesterol alto e não trata. É o cara que pratica atividade física só de fim de semana. Então aumentou sim. Por quê? Porque o estresse aumentou, o sono está pior. Os fatores de risco clássico, a gente chama de clássicos, os comuns, aumentaram. Então tem gente que é aquele famoso, nossa, o cara estava jogando tênis no final de semana e morreu. E não tinha nada. Aí você vai ver, o cara tinha 42, 45 anos, sobrepeso, obesidade, bebia de terça a sábado, comia churrasco 4 vezes por semana. Usava e tinha história que o pai morreu aos 50. Entendeu? Assim, então, não é nenhum vírus, nem uma vacina que aumentou isso. Foi assim, nosso estilo de vida. Por incrível que pareça, a gente tem a sensação que a gente está mais atleta, né? Mas não. A gente está com um estilo de vida pior. Doutor, uma outra questão que eu queria aproveitar a sua presença para a gente abordar é o uso de testosterona por mulheres. E aqui eu não estou dizendo nem de mulheres que estão buscando performance no esporte, corporal, enfim. Vou te dizer do meu caso. Eu fui fazer a minha consulta de rotina anual e nos exames a médica disse assim, olha, você está com a testosterona baixa, você está sentindo muito cansaço, como é que tá? Vamos fazer uma reposição de testosterona? Eu, feliz da vida, fiz a reposição de testosterona que ela me recomendou e conversando com uma médica cardiologista, ela disse assim, olha, testosterona não é recomendado para mulher
em hipótese alguma. A testosterona da mulher vai ser baixa mesmo. A gente vai pensar nisso lá na menopausa, se for preciso. O que a gente pode falar a respeito disso? E aqui, nesse contexto, também existe um risco cardiológico para essas mulheres? Existe. A testosterona na mulher ou no homem, a gente não pode ser falso e falar que não traz algum tipo de benefício, que é o benefício do vigor, você ficar mais disposto. Isso é real. Porque se doesse, ninguém usava. Alguma coisa traz de positivo. Agora, a mulher é mulher porque ela tem testosterona baixa. Homem é homem porque tem testosterona alta. Se a gente inverte esses papéis, a mulher fica virilizada, barba, queixo fica grosso, cresce as periferias, simples assim. A gente não pode atribuir o cansaço à baixa da testosterona, porque senão a mulher seria cansada desde quando nasce, porque ela, desde quando nasce tem testo baixa. Aliás, se ela nascer e tiver testosterona alta, tem uma doença nisso. Entende? E quando a gente vai para a menopausa, aí pior é. Porque eu somo duas coisas ruins. A mulher perde a proteção hormonal feminina natural, que é o estrogênio. Então ela já tem um risco cardiovascular igual ou maior do que os dos homens. A mulher tem sintomas diferentes, então as mulheres são subtratadas mesmo. Isso não é da cabeça de algum machista. Não, isso é real. O senhor fala sobre problemas do coração, os sintomas são diferenciados. São diferenciados. A mulher tem artéria de tamanho diferente, a dor do infarto é diferente. É diferente. Então, até por isso, a mulher é subdiagnosticada. E aí ela vai e usa testosterona. Mesmo um gelzinho de pele, que é o mais comum, ou antigamente, os chips, ou o injetável, ela pega um fator que já era ruim, que era o estrogênio, e da testosterona, que piora ainda mais o perfil de colesterol dessa mulher. Então o colesterol bom cai, o ruim sobe. A gente tem uma conjuntura perfeita, uma tempestade perfeita para o infarto. Existem mulheres que precisam tomar? Existem. Existe uma classe de mulher com osteoporose muito precoce, sarcopenias graves. Tem pacientes que saem da UTI e vão usar anabolizantes por uma época. Mas concorda que são casos médicos avaliados assim, e que não é para ad eterno. É por um tempo. A mulher que toma testosterona, mesmo que não é de cunho estético, mas o que mantém ela usando é o bem-estar que a testosterona traz. Mas junto também existe esse risco. Porém, tem um risco. É que a gente não quer saber do risco, né? Assim, não vai acontecer comigo, é só com o vizinho, né? Mas sim, tem maior risco, sim. E a mulher, por exemplo, eu tenho uns 3, 4 casos nesses 16 anos de cardiologia em Cuiabá, de mulheres que tiveram AVC em uso de testosterona. E uso de testosterona, mas até doses, um era dose alta, porque era fisiculturista, teve um AVC, graças a Deus ela escapou, hoje está bem, mas usando em doses fisiológicas, doses, não é dose baixinha, não vai ter nada, mas tiveram um AVC, por isso o sangue fica mais viscoso, então tende a formar mais trombo, coágulos nas veias, e dá um AVC, nas artérias, um AVC. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações aqui no Papo. Espaço aberto, caso queira trazer mais algum esclarecimento. Eu que agradeço. Falar de cardiologia é um prazer, falar de prevenção é um prazer. E alta performance não é isso. Alta performance é buscar o máximo, viver no dia de hoje, ser feliz, sem muitos entreveros, sem muitos riscos, sabe, Michele? Alta performance em saúde é chegar antes da saúde, da doença. A prevenção em alta performance é eu mudar meu risco biológico. E não eu trazer fatores que aumentem meu risco biológico ao longo do tempo. E estou sempre à disposição para falar de qualquer coisa sobre cardiologia. Olha, gente, agora é hora para falar de coisa séria. Todo mundo sabe que o tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, é crime. O período proibitivo para queimada no Pantanal, Cerrado e Amazônia começa dia 1º de julho e vai até o dia 30 de novembro.
mas nas áreas urbanas é proibido durante o ano todo. O sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Então fica ligado no período proibitivo, pois a fumaça das queimadas invade as cidades e prejudica a saúde de toda a população. Provocar incêndio é crime. Denuncie ligando 193. Governo de Mato Grosso. O Papo faz um breve intervalo e volta já já. Não saia daí.